Pessoal, vamos fazer a questão 4. Ela é uma questão bem clássica desse conteúdo de ângulo limite, tá? Que é uma questão na qual eu quero esconder alguma coisa dentro da água, colocando algo em cima. Vamos ler e entender. No fundo de uma camada de água de espessura uniforme H e de grande extensão, existe uma pequena mancha de dimensões desprezíveis. Então, você vai imaginar que você tem um tanque aqui, tá bem? Esse tanque, lá no fundo do tanque, eu tenho uma manchinha que tem dimensões desprezíveis, tá? E o tanque, ele tem uma altura H aqui. Um disco opaco de raio R é colocado sobre a água de tal forma que seu centro esteja situado na vertical que passa pela mancha. Muito estranho tudo isso, né? Para que esse disco impeça a visão da mancha de qualquer ponto fora da água, qual deve ser seu raio mínimo? Aqui está a questão que eu digo que essa questão é clássica. Impeça a visão da mancha. Eu quero esconder alguma coisa dentro de um tanque com água, tá? E para isso eu vou colocar um disco em cima. Então você imagina aqui, ó, é a minha superfície. O que a gente tem que entender aqui, tá? O que eu quero que você compreenda? Que eu vou ter vários raios, mas vai ter um raio que sai daqui, que incide aqui, com o que a gente chama de ângulo limite, certo? Qualquer raio que sair antes, né, do ângulo limite, que incidir com um ângulo menor do que o ângulo limite, esse, por exemplo, ele vai sofrer refração. Qualquer raio que incidir depois do ângulo limite, ele vai sofrer reflexão, certo? Então, eu só tenho que impedir a passagem dos raios que vão daqui até aqui. Só que eu tenho que fazer isso para os dois lados, certo? Então, vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Vou incidir no ângulo limite aqui também, ó. Tá? E aí ele vai sair rasante lá, com um ângulo de refração de 90 graus. Então, o que eu preciso impedir? Eu preciso impedir que chegue toda essa luz passe para o outro lado, certo? Então, como é que é o desenho que eu vou fazer agora para eu poder fazer minha manipulação matemática, tá? Para eu poder fazer as contas agora dessa questão. Tá aqui a superfície da água, certo, pessoal? E aí eu tenho uma pequena mancha e eu tenho o raio incidente, formando aqui um ângulo limite. E esse cara aqui, ó, é quem? É o raio do disco. Tudo bem? Porque aí eu coloco um disco aqui, né? E aí a luz que tentar bater por aqui não vai passar, porque aqui eu tenho um disco. E aqui bater pra cá não vai passar, porque sofre o fenômeno da reflexão total. Eu vou usar aqui alternos internos e vou entender que este ângulo aqui é L, ok? E aí eu tenho que manipular esse triângulo. Ele me dá um único dado, que o N da água é 4/3. Então, ele me dá que o N mais é 4/3. Eu tenho esse único dado. Tá? Então, é natural que a minha resposta ela vai aparecer em função de H, tá bom? E aí eu vou pegar esse triângulo aqui e vou trazer ele aqui. O que eu tenho nesse triângulo? Aqui é H, aqui é um ângulo, que é o meu ângulo limite, e aqui é o raio, que é a minha pergunta. O raio é o que eu quero saber. E o que eu sei? Que o N mais é 4/3 e aqui é ângulo limite. Então eu sei que o seno do ângulo limite, ele é N menos sobre N mais, o N menos é o ar, é 1 sobre 4/3, isso é só inverter,
Então, o seno do ângulo limite é 3/4. Tudo bem? Eu não tenho este cara aqui, então eu vou chamar ele de x. Por que eu vou chamar esse cara de x? Porque ele é a hipotenusa. E o seno, vamos lá agora é matemática. O seno do L é cateto oposto R sobre a hipotenusa x, que a física me diz que este cara é 3/4. Eu quero R, então vou isolar x, certo? Beleza? Então, ó, 3x é 4R, x é 4R sobre 3, beleza? E aí eu volto nesse triângulo retângulo e uso o velho conhecido nosso, quem? Teorema de Pitágoras. X ao quadrado é h quadrado mais r quadrado. X, 4r sobre 3 ao quadrado. Isso é igual a h quadrado mais r quadrado. Eu quero r, mas não tem jeito, tá? 16r quadrado sobre 9 menos r quadrado igual a h quadrado. MMC, 9, ok? Ficou 16r quadrado menos 9r quadrado igual a h quadrado. Isso implica que h quadrado é 7r quadrado sobre 9, perdão, já tô passando a carroça na frente dos bois, tirando a raiz. Isso faz com que h seja raiz de 7 vezes r sobre 3. Acontece que eu quero o r, certo? Então, 3 vai multiplicando, raiz de 7 vem dividindo. Então, vai ficar 3h sobre raiz de 7 igual a r. A gente não pode... a gente não pode simplesmente deixar essa resposta desse jeito. Preciso racionalizar. Para racionalizar, eu multiplico por raiz de 7 em cima e embaixo e fico com r é igual a 3 raiz de 7 h sobre 7. E essa é a resposta da questão.